pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso canal. Só para lembrar que a semana passada nós gravamos um vídeo, né, falando sobre família, né? Nós já está falando sobre família e toda semana a gente está postando um vídeo para vocês, né, sobre casamento, sobre família, sobre as consequências do vício no lar, porque os casamentos não dão certo. E hoje nós vamos estar iniciando, né, porque a Bíblia diz que o casamento ele é formado entre um homem e uma mulher, e diz a palavra de Deus o seguinte: portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois corpos numa só carne. Isso está escrito em Gênesis 2, no capítulo 24. Você pode conferir lá depois para tirar suas dúvidas. O que é uma família? É uma pergunta, né, que muitos têm na sua mente, e é uma resposta que poucos têm essa resposta. A família ela é uma entidade espiritual. Não é apenas um ajuntamento de pessoas morando debaixo de um mesmo teto. Na família, um homem e uma mulher estão unidos por Deus em aliança de casamento. Os filhos são concebidos, nascem e são criados dentro da proteção espiritual da aliança. Isso se forma uma família, isso é uma família. Não estamos aqui tratando de religião, A ou B, não. Nós estamos apenas explicando o motivo de um casamento dar certo. Como começou? Começou em Gênesis. Deus que escolheu isso, Deus que separou isso para a família. Então, nós queremos também... Por que existe contenda em alguns casamentos? Porque os casamentos, a maioria deles não dão certo. Hoje em dia é muito divórcio, muita separação. Por que isso? Será porque a gente depois olha um para o outro, né, para o seu cônjuge, e vê que escolhi a pessoa errada? Foi isso mesmo? Será que é isso que está acontecendo? A Bíblia diz que o casamento é um homem e uma mulher que se deixa dos pais, né, deixa seu pai e sua mãe e se uniu os dois em aliança de casamento, como eu acabei de explicar para vocês. Então, por que existem contendas? Um ou ambos os parceiros não estão deixando. Você não pode se unir enquanto não deixar pai e mãe. E o deixar não é físico, mas é espiritual. É da alma, isso daí. Então, está escrito dessa forma: ó. Você não pode deixar enquanto não for abençoado. A ausência da bênção gera escravidão na alma, laços de alma entre pai e filhos. O que acontece? Você tem uma aliança com seu pai, você tem uma aliança de casamento, você está vivendo com sua mulher, casado, e você, para isso acontecer, houve um rompimento. A Bíblia fala que é na parte espiritual. Como é esse rompimento? É o seu pai te abençoa, a sua mãe abençoa você, a mãe da sua noiva abençoa ela, o pai abençoa e libera vocês para o casamento. Então, isso é o espiritual, é o correto, é o que a Bíblia fala. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão dois corpos numa só carne. Então, para que isso aconteça, tem que ter a bênção dos pais. Então, quando a maioria dos casamentos não acontece isso, o filho não deixa o pai, não deixa a mãe na parte espiritual nesse sentido, então muitos casamentos não dão certo. O que acontece? Vivendo nessa vida, quando há uma contenda em casa, uma discussão, uma briga, né, um mal-estar, acontece muitas vezes que o homem vai e conversa com seu pai, fala para ele: minha mulher fez isso. A mulher conversa com sua mãe: o meu marido está fazendo isso, fulano não está concordando comigo nisso, naquilo outro. Então fica levando os problemas para o pai, para a mãe. E aí ela vai e fala: eu não disse a você que ele não era para você, ou ela não era para você. Por quê? Porque não houve um deixar na parte espiritual. Então, o deixar é espiritual, não é deixar de ir na casa da mãe, deixar de ir na casa do pai, não é isso que a Bíblia está falando. A palavra de Deus ela é bem clara, não é deixar nesse sentido. O deixar é que você viva a sua vida com a sua mulher, o seu pai e sua mãe vai abençoar você, vai orar, vai estar abençoando você e vai liberar você. O que eles devem fazer como pai e mãe é dar um conselho, dar uma orientação, mas o pai dá um conselho para o filho, a mãe dá um conselho para a filha, e assim os dois vão viver uma vida tranquila dentro desta aliança de casamento. Portanto, é isso que eu queria explicar para vocês sobre o casamento, sobre como isso acontece, por que tem que ser assim. Então, eu quero mostrar para vocês também uma coisa que é muito importante no casamento. Como resolver os conflitos no casamento?
Como se resolve os conflitos no seu casamento? Primeiro, peça a Deus para transformá-lo em uma pessoa sensível, a ponto de poder discernir a situação em que possa estar deixando o seu cônjuge triste, magoado, né? Busca o conforto, a verdade em Deus. Então perdoe e libere o seu cônjuge. Ou seja, você pode estar abençoando o seu cônjuge, você pode estar conversando, né? Tendo um diálogo, procurando saber. O homem, principalmente, ele tem um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande no casamento, é saber os sentimentos da sua esposa, conversar com ela, porque está acontecendo essas coisas erradas na família, porque estão brigando, o que é que está magoando ela, o que é que está magoando ele. Então tem que ter um diálogo, tem que ter uma conversa, ok? Então eu queria deixar mais uma parte aqui para vocês sobre a bênção e a maldição, porque muitos, sem saber, ele fala palavras que magoam, fala palavras que mexem com o sentimento da pessoa, fala palavras que amaldiçoam. Às vezes os pais amaldiçoam os filhos com palavras indecentes. Vou dar um exemplo. Às vezes os pais ficam nervosos, ficam chateados, chegam do serviço cansado. Às vezes a esposa não tem sabedoria e conversa, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, antes que o pai relaxe, antes que ele tome o seu banho, antes que ele jante ou almoce. Então tem que ter esse tipo de sabedoria, ter a hora certa para conversar, a hora certa para resolver os problemas. E quando isso não acontece, o quê? O pai fica nervoso, ou a mãe, né? E termina tendo discussão. O pai, às vezes, fala que o filho é burro, que não tem inteligência, você não tem sabedoria, você é burro, você não vale nada, e começa a amaldiçoar, achando que está orientando, que está ajudando, e isso não é correto. Você tem que saber o que vai falar, tem que falar sempre palavra de bênção e não palavra de maldição. É uma maneira que você está honrando os seus filhos, você está honrando a sua esposa, né? A esposa está honrando o marido, está honrando os seus filhos. Então, a honra, ela é uma maneira de abençoar, né? E o que é honra, né? É uma decisão que tomo para atribuir a outra pessoa um alto valor, um reconhecimento, uma importância, uma visualização, como um presente inestimável, ao permitir que ela tenha uma posição de grande respeito em minha vida. Ou seja, você ter a pessoa com grande respeito, isso é honra. Honrar é você estar sempre atribuindo a outra pessoa um alto valor. Ou seja, a esposa atribuir ao marido um alto valor, né? O marido atribuir à esposa um alto valor, ou seja, ter ela como sua prioridade, né? A esposa tem que ser a prioridade, abaixo de Deus é a esposa, depois vem os filhos, depois vem a igreja, depois vem a sua profissão. Então, isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão disso daí, certo? O que é desonra? Desonra significa rejeitar, não receber, considerar inválido e ilegítimo. Isso é desonrar. Você não aceitar a pessoa do jeito que ela é. Isso você está desonrando a pessoa, certo? E isso traz o quê? Quando isso acontece, que há desonra, que há falta de respeito na família, o marido com a esposa, né? Os pais com os filhos com os pais e vice-versa. Isso gera o quê? Gera uma maldição na família. E qual é as consequências de uma maldição na família? Olha, a bênção é como se derramasse fertilizante sobre o coração de uma pessoa. Por exemplo, você que tem jardim, que tem planta, se você colocar fertilizante na planta, se você souber aguar ela, cultivar ela vai florescer, ela vai dar flores, ela vai dar o fruto, chama-se o fruto. Então ela vai dar um fruto legal, vai ser uma planta legal. Se você não faz isso, se você amaldiçoa, se você xinga, se você fala na hora que está nervoso, então isso gera o que? Gera uma maldição. E o que é uma maldição? É como se derramássemos ácido clorídrico no coração de uma pessoa. Então, a maldição ela causa essas consequências na pessoa. Muitas pessoas não sabem o porquê casa, não sabem qual é a finalidade de tudo isso daí, certo? Então, por exemplo, nós falamos sobre a família, o que é uma família. Nós falamos aqui sobre as consequências de não deixar pai e mãe, ou seja, no espiritual. Nós deixamos isso bem claro para você. E você vai ver isso aí tudo em Gênesis 24, né? O 25. E também uma coisa que eu queria falar com vocês a respeito de permanecer firme, de zelar pelo seu casamento, né? Jesus disse, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Então isso é o que
está faltando hoje nas famílias? É a confiança, é confiar em Deus, confiar em Jesus. Eu estou falando em Deus, estou falando em Jesus, por quê? Porque nós somos criaturas de Deus, nós somos criados por Deus, né? E nós temos a nossa salvação através de Jesus Cristo, e isso não quer dizer que é porque é para evangélico, não é para católico, ou não é para espírita, ou não se trata de religião nenhuma. Isso é para todos os seres humanos. A Bíblia foi feita, foi escrita para todos os seres humanos, independente de religião. E aqui não se trata de religião, aqui se trata de viver de acordo com o que Deus quer que todos vivam, né? Porque Deus, ele é o Deus de todos. Então isso é o que a Bíblia diz, aqui nós temos que ver isso daí. Olha, o que a alma faz quando está sem paz? A carne traz paz e consolo, isso é falso. Então, essas palavras de maldição, ela vai trazer consequência na vida da sua família. Ela vai trazer consequência na vida dos seus filhos, na sua vida. Isso vai fazer com que a pessoa não tenha paz na sua alma, no seu espírito. E o que é que isso vai levar? Isso vai levar a pessoa a buscar um consolo, buscar uma paz que não é uma paz verdadeira, que é uma paz falsa. Ou seja, é álcool, é drogas, sexo, comida, né? Tem pessoas que é compulsivas, compras, né? Viciada em televisão, viciada no esporte, viciada em tomar banho. Então, se você está passando por esse problema, ou tem alguém na sua família passando por essa situação, tenha certeza que a Bíblia diz isso. Olha. Jesus disse, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Está escrito em João 15:5. Né? Então você esteja acompanhando, confira nesses versículos. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar as perguntas para mim através do nosso canal, certo? Você pode estar mandando as suas perguntas, você pode estar dando o seu like, você pode discordar se você quiser, não tem problema, né? Aqui é livre, é para todo o público. Você pode discordar, você pode estar questionando, fazendo perguntas, e nós vamos estar respondendo de acordo com o que nós aprendemos, de acordo com a palavra de Deus, certo? E nos próximos vídeos a gente vai trazer mais novidade para vocês. Acompanhe o nosso trabalho, acompanhe o nosso canal, dê o seu like, se inscreva e mande pergunta. Nós estamos aqui para te ajudar, nós não estamos aqui para lhe criticar. A nossa intenção aqui é de abençoar você, é de abençoar seu casamento, de abençoar seus filhos, certo? Então que Deus esteja te abençoando, te protegendo e te guardando. Se você está desempregado, Deus vai estar abrindo as portas para você trabalhar, arrumar seu trabalho, ganhar o seu pão, ganhar o seu sustento, porque Deus é quem nos sustenta. Obrigado e volte a clicar no nosso canal, volte a se inscrever. Obrigado. Deus abençoe.